Vou chamar agora, deixa eu chamar para a gente já começar a conversar, o Fernando Ideu, que é advogado criminalista, doutor em Direito e professor da Escola Paulista de Direito, que a gente também ama receber aqui no Bom para Todos. Tudo bom, Fernando? Como você está? Oi, Thalita. Eu adoro vir aqui. Sempre uma alegria estar com você aqui na TVT. Fernando explica muita coisa para a gente que tem a ver com esse mundo jurídico, de leis, enfim, de legislações, e muito voltadas para essa questão do direito, né? E a gente quer conversar com o Fernando sobre o que aconteceu nessas últimas, agora, 72 horas, né? Que tem a ver com apologia ao nazismo. Então, teve o caso do Monark, teve o caso do Adrilles, Kim Kataguiri também está nessa história, inclusive Adrilles e Monark foram demitidos, né? O Monark acabou vendendo a sua parte no Flow Podcast que ele apresentava, por ter feito essa defesa da criação de partidos nazistas aqui no Brasil. Kim Kataguiri acabou concordando com ele, estava ali presente junto. E Adrilles fez uma saudação nazista no ar, na TV Jovem Pan, e depois também foi demitido. Para ser demitido da Jovem Pan é um apoiador de Bolsonaro ferrenho como ele, né? Para você ver. Mas realmente inaceitável um ato como aquele que ele praticou. Eu quero saber primeiro como que você está vendo, porque tem investigação, né, do Ministério Público na área civil, na área criminal, o Ministério Público Federal também, depois de ser acionado por Augusto Aras, vai investigar, Kim Kataguiri também vai ser investigado, né? Como que você viu esses acontecimentos? Conta pra gente, Fernando. Bom, a gente vive um período de barbárie, né? Onde a gente tem discursos racistas, discursos homofóbicos, discursos nazistas, e esses discursos violentos, eles precisam ser enfrentados. Então, para mim não há dúvida, né, de que é preciso que haja o enfrentamento a esses discursos. A questão central é como a gente vai enfrentar esses discursos, né? Como a gente vai enfrentar essas práticas que incitam o ódio. Então, a gente volta àquela discussão de sempre, né, sobre os limites da liberdade de expressão e que não são fáceis de serem traçados. Mas é importante que a gente saiba distinguir situações que devam ser enfrentadas pelo direito penal e situações que devam ser enfrentadas no debate, né? No debate público, de mostrar como essas ideias estão equivocadas, não proibi-las, não censurá-las, mas de debatê-las. Então, acho que é preciso que a gente saiba distinguir situações para também não transformar essa onda de ódio numa onda futura de censura. Porque quando a gente fortalece o direito penal, a gente fortalece o punitivismo, a gente fortalece o poder do Estado punir, repreender condutas. E nem sempre quem está com esse poder na mão vai agir de forma civilizada. Então, a gente tem que ter cautela. E por que eu digo isso? Porque muita gente vem falando, mas ele não pode, quando o Kim Kataguiri fala, eu não concordo que o nazismo seja crime na Alemanha, né? E isso é uma coisa, né? Você tem o direito, sim, de debater quais comportamentos devem ser criminalizados pelo Estado. Existe esse direito. Então, hoje, é crime no Brasil possuir e portar droga para consumo próprio. É crime. É crime no Brasil praticar aborto. É crime. É crime no Brasil o jogo de azar. Todas essas são condutas criminalizadas no Brasil. Eu posso achar legítimo a descriminalização dessas condutas. Eu tenho o direito de levar isso para o debate público. Não há problema nisso, né? O problema existe quando o meu discurso passa a incitar a violência, quando o meu discurso passa a incitar o preconceito, que é uma forma de violência, quando o meu discurso passa a incitar a prática de outros crimes, né? Então, eu chegar aqui e propor a descriminação da maconha, isso nunca vai ser crime. Eu chegar e propor a descriminação do aborto não vai ser crime. Eu chegar e propor a descriminalização dos furtos de pequeno valor, de valor, não vai ser crime. Mas a partir do momento que eu passo a instigar a prática de atos violentos, isso é crime. E no caso do preconceito, isso é uma linha muito tênue para a gente analisar. Por isso que está certo, sim, que essas pessoas sejam julgadas. Me cortou a última Para mim fala deu que uma você fez. travada aqui. É certo, sim, que essas pessoas sejam Investigadas. Elas vão ser investigadas, né? Então, é certo sim que elas sejam investigadas, porque não me basta, no contexto, né, do que o Monark falou,
a gente não pode recortar uma frase, seja para beneficiá-lo, seja para prejudicá-lo. Ele tem que se explicar, porque por mais que tenha, o que ganhou destaque foi a fala nazista dele, a fala em defesa do partido nazista, digamos assim, há um histórico de falas racistas, há um histórico de falas homofóbicas, né? Então, assim, tudo isso precisa ser colocado num contexto. Assim como para o Adrilles, não basta que ele diga, fui dar um tchauzinho. Pera, você foi dar um tchauzinho, mas no contexto do que você estava falando, fazer aquele aceno e depois dar aquela risadinha, aquilo está muito estranho. Tudo bem, ele pode ter se arrependido, pode ter se acovardado, e que bom que seja, que ele dizer o que ele disse, pode ser. Mas se ele assumisse que ele fez uma saudação nazista, isso não seria uma liberdade de expressão. Isso seria uma incitação ao preconceito, né? Porque você está praticando um gesto atribuído ao nazista. Assim como aquele assessor do presidente que fez o gesto supremacista e falou que estava mexendo no paletó, né? Isso precisa ser investigado, sim. Não estou falando que tem que ser punido, tem que ser preso em flagrante na hora, não. Mas as pessoas devem se explicar. E por que o Ministério Público, então, era inquérito civil, inquérito criminal, e no caso do Kim Kataguiri, me parece que há uma outra complexidade também. Porque, por mais que possa não ser crime, pode caracterizar uma quebra de decoro dele. Né? E é muito importante também, o deputado federal, que é o caso dele aí, ele tem o decoro a ser mantido e pode ensejar a cassação do mandato dele. Então, o inquérito civil serve para apurar um dano à coletividade. Então, será que mesmo não sendo crime, essas manifestações de Monark, de Adrilles, de quem quer que seja, não estão ofendendo a um grupo, né? Seja um grupo étnico, seja um grupo religioso, seja um grupo... É possível, né? Então é possível que a exibição desse programa possa produzir um dano difuso na sociedade, né? Então é possível. Então, do âmbito civil é importante que se analise. Do âmbito criminal é importante também. Por mais que a gente advogue pela presunção de inocência, a gente reconhece a presunção de inocência, isso não pode ser um escudo para você blindar e falar, eu falei, mas eu tava bêbado, né, gente? Eu sou um moleque, eu sou jovem, eu só gosto de jogar videogame, aí falei uma bobagem que eu tava doidão. Não é assim, né? Não é assim. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade que a gente chama no direito penal, né? Então, não é porque eu bebi para praticar o crime que eu sou inimputável, né? Não é. Embriaguez voluntária não seria muito fácil, né? Então, veja, você tem que ter uma explicação melhor que essa, Monark. Né? Qual que é a sua explicação? Não, você estava defendendo a liberdade. Então, você estava defendendo a liberdade de alguém ter um partido que diga tal coisa, mas não necessariamente que o discurso esteja correto. Tá bom, a gente pode encarar o limite, que é o que eu disse aqui no começo, né? A pessoa pode buscar que comportamentos sejam descriminalizados. Pode, mas ela não pode incitar a prática de preconceito, não pode incitar a prática de violência. Então, no momento que ele fala, na minha percepção poderia haver partido nazista, tá bom, ok, mas depois ele fala, eu defendo que a pessoa pode ser anti-judeu. Aí já acho que tem problema. Por quê? Uma coisa é falar assim, né, tem um outro exemplo que a gente pode pegar. Eu acho que a gente tinha que acabar com a prisão, e se alguém cometer um crime contra mim, eu quero que essa pessoa seja meu escravo. Pode ser, estou discutindo coisa bizarra, mas ao invés da liberdade para o Estado, é liberdade para mim. Por um tempo ela vai ser meu escravo. Pode ser, é bizarro, mas pode ser. Outra coisa é eu falar, eu acho que deveria ser permitido ainda hoje existirem senhores de escravo, porque o negro é uma raça inferior e estava certo o que acontecia lá. Opa, aí muda tudo, percebe? Eu não estou simplesmente discutindo a descriminalização de uma conduta, eu estou me valendo desse discurso para incutir um fundamento racista. Estou incitando indiretamente. Então, assim, você defender que o cara pode ser anti-judeu, aí já não me parece que seja uma questão só de liberdade de expressão. Né? Assim está envolvendo uma incitação à promoção de uma ideia racista, né? Me parece então que é preciso, sim, é sempre um debate complicado, é sempre feito caso a caso, mas que é importante que seja investigado, é importante que essas pessoas sintam a seriedade e pelo menos faça como o Adrilles, que pode ser que ele tenha feito uma saudação nazista no impulso e depois voltou atrás e está se acovardando, ao invés de reconhecer e falar que fez uma bobagem, está se acovardando aí, né? Que é muito do feitio dessa pessoa, pelos poucos comentários que eu vi debochados aí com aquela risadinha depois. Então pode ser. E que bom que seja que se explique, né? Porque se ele assumisse que aquilo era uma saudação nazista, eu não tenho dúvida, haveria crime do artigo 20 da Lei de Racismo. Que importante você trazer essas explicações para a gente, porque num primeiro momento, é claro que gera muita revolta, né, quando a gente ouve falas como essas,
Mas você explica para a gente, de fato, como que isso pode se encaixar, se enquadrar ali num cometimento de crime, na incitação da violência em si. Então, muito importante essa explicação que você traz para a gente. Pessoal, a gente continua acompanhando, é claro. Você falou sobre essas investigações civil e a criminal ali do Ministério Público. E essa do Ministério Público Federal, ela difere em algo dessas outras investigações do Ministério Público ou não? Não, só no âmbito de atribuição aí, de competência, né? Ficaria uma dúvida, Sim. quem é competente para investigar um crime de racismo praticado na internet? O Ministério Público de São Paulo, que teoricamente, nem sei se foi, mas por estar em São Paulo, imagino onde seja o estúdio do Flow, ou por ser na internet, ter uma repercussão nacional, seria o Ministério Público Federal. Mas eles fazem basicamente a mesma coisa em esferas diferentes. Então ficaria uma questão de competência, né? Se isso deve ser no estado de São Paulo ou no âmbito nacional, no Ministério Público Federal.